Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem? Vamos estar iniciando agora um culto de doutrina. Enquanto os irmãos estão chegando aqui, nós vamos iniciar o nosso culto de doutrina. E eu quero convidar você nessa noite para a gente aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos aguardar só alguns minutos, alguns dos nossos irmãos chegarem e a gente vai já estar começando o nosso culto de doutrina. Vamos lá, alguns irmãos já estão entrando. Graça e paz, meus amados, Deus abençoe. Vamos estar começando o nosso culto de doutrina nessa noite. Vamos aprender mais um pouco da parte do Senhor. Aguardar só mais alguns minutos, alguns irmãos entrarem. E a gente já vai estar então começando o nosso culto de doutrina nessa noite. Eu sei que é tudo muito novo para a gente, é tudo muito estranho, mas eu tenho certeza que Deus está nos preparando nesse tempo para viver esse momento de aprendizado da palavra dele, né? Acompanhando alguns irmãos que aqui estão entrando. Graça e paz, meu irmão Cristiano, a nossa irmã Jane já entrou, a nossa irmã Cida também. Graça e paz, meus irmãos. Vamos só mais aguardar alguns minutos para que a gente já possa estar também começando esse culto de doutrina. Na nossa igreja nós mantivemos a rotina e nas terças-feiras, né, lá na 8ª igreja, nós temos o culto de doutrina. E como todas as terças-feiras nós estamos aqui, o pastor acabou uma série de estudos, o pastor Maurício acabou uma série de estudos sobre a igreja, sobre os pilares da igreja, né? E ali ele fez uma análise dos pontos da reforma protestante. E agora a gente vai tratar um outro assunto, começar nessa noite. A nossa irmã Socorro, a nossa irmã Vânia Lúcia, a irmã Vaninha, né? Como ela costuma ser chamada. Graça e paz a todos os nossos irmãos. Eu queria pedir a você nessa hora que orasse comigo e que nós possamos orar juntos nessa noite para podermos iniciar esse culto em que nós vamos estar estudando um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Então, aí na sua casa, onde você está, que eu possa também ser instrumento de Deus para a sua vida, para que a gente possa aprender mais de Deus. Ore comigo nessa noite, para que a bênção do Senhor e para que o grande professor, o Espírito Santo, possa estar nos conduzindo nessa noite em mais um estudo da palavra do Senhor. Deus fiel, Deus bom e Deus eterno, nós queremos te louvar, Senhor, queremos bendizer o teu santo nome, queremos te agradecer pela oportunidade que, enquanto igreja, nós temos de estar aqui neste lugar, Deus amado, tratando um pouco das tuas verdades, falando um pouco, Deus amado, da tua palavra, que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas que também sejamos praticantes da tua palavra, Deus amado. Que cada irmão e cada irmã que nessa noite acompanha esse culto de doutrina, Deus amado, que eles possam sair daqui, talvez não mais inteligentes, talvez não mais importantes, não, Senhor, que eles possam sair dessa noite com o comprometimento e o constrangimento que é advindo da tua palavra a fazer e a cumprir e a praticar as verdades esculpidas nas tuas escrituras. Deus, eu te peço, Deus amado, a tua bênção sobre as nossas vidas, Deus. E em nome de Jesus, eu creio que nós sairemos daqui compreendendo a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. É o que eu te peço e já certo de todas as vitórias te agradeço. No nome santo, eterno e poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você puder compartilhar essa live, né, o evangelista Clésio está me ajudando aqui nessa parte técnica, ele está falando com os nossos irmãos, mas eu queria desde já que você abrisse a sua Bíblia
não é? No livro de 1 João, na leitura devocional que nós estamos acostumados a fazer, a nossa igreja, para os irmãos que não são da nossa igreja, a 8ª Igreja Congregacional Vale da Bênção aqui em Caruaru, nós tivemos um propósito desde o ano passado em fazer a leitura de todo o Novo Testamento. E na data de hoje, chegamos até o texto que está lá inscrito em 1 João, no capítulo 3. E nessa noite nós vamos estar lendo todo o capítulo, são 24 versículos. E eu queria que você fizesse essa leitura comigo aí da sua casa, não é? De onde você está. Já cumprimentando a nossa irmã Jo, que chegou, a nossa irmã Herta, a nossa irmã Juliana também, todos cumprimento com a paz do Senhor, a nossa irmã Madalena, né? Então, que Deus possa estar abençoando muitíssimo a vida dos nossos irmãos. E não é porque você está em casa que você vai deixar de ser reverente. Com toda a reverência que você tem, abra sua Bíblia no livro de 1 João. E nós vamos estar lendo então capítulo 3, a leitura devocional para essa noite, seguindo a instrução da nossa igreja de estar lendo todo o Novo Testamento nesse ano de 2020. Terminaremos esse ano de 2020. Nos diz as Escrituras Sagradas, capítulo 3 de 1 João, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Estou no verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Seguindo o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as obras eram más, e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração.
Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o mandamento é este: creiamos em nome de Jesus, em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus dele. E nisto conhecemos o que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Ainda na sua casa, leia comigo os versos 16 e 17. Que texto incrível e esplêndido para o momento que nós estamos vivendo. Os versos 16 e 17 nos diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos desse mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhes o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que leitura incrível nesse momento em que nós estamos vivendo, que leitura tão acertada, que você possa nessa noite aplicar essa leitura no seu coração. Vamos mais uma vez fazer uma oração, agradecidos a Deus por essa palavra de amor, por essa palavra de amor aos irmãos e ódio ao mundo que as Escrituras Sagradas nos confere nessa noite, que o próprio Deus trata conosco, até porque esse texto tem vários pontos brilhantes, mas o verso 10 também nos fala da manifestação dos filhos de Deus. A gente conhece o Filho de Deus por aqueles que praticam a justiça, aqueles que amam seu irmão e que não praticam a justiça, não amam seu irmão, eles não procedem de Deus. Então, que texto incrível, que momento maravilhoso. Vamos mais uma vez em oração agradecer a Deus pelo texto das Escrituras Sagradas. Deus bom e Deus eterno, ainda na tua presença, Senhor, nós queremos te louvar, Deus amado, nessa noite, pelo tamanho privilégio que nós temos de ler as tuas Escrituras Sagradas. Que privilégio nós temos de ser exortados essa noite pelo próprio Senhor, acerca do amor ao próximo, acerca, Deus amado, daquela manifestação de quem é eleito, de quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. As tuas Escrituras nos garantem que aquele que caminha em justiça e que demonstra justiça e ama o seu irmão, esse pode ser considerado manifestamente filho de Deus. Por isso que nessa noite nós não queremos, e eu digo e repito, Senhor, nessa noite há um desejo no nosso coração em não sermos apenas ouvintes dessa palavra, mas também praticantes. Abençoa-nos, abençoe a cada irmão e a cada irmã nessa noite, em nome santo, poderoso e eterno de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar então o tema da nossa aula. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos estar estudando 1 Pedro, como nossos irmãos já sabem, inclusive já abri essa live falando sobre isso. Nossa igreja tem um hábito, estabeleceu-se no coração do pastor, uma coisa muito importante, do pastor Maurício, a instituição de fazermos a leitura do Novo Testamento desde o ano passado, estaremos terminando esse ano. Então, todos os cultos oficiais nós fazemos essa leitura. Recentemente, fizemos a leitura das cartas do apóstolo Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Só que eu sempre falo para os irmãos, quando a gente está lá na nossa escola bíblica, ou quando a gente está no nosso culto de doutrina, eu sempre digo, às vezes nós fazemos a leitura solene, nós fazemos a leitura do texto sagrado e nós não entendemos o que nós lemos. Pensando nisso, há um tempo atrás eu orientei os irmãos a fazer a leitura do livro de Tiago. E que incríveis verdades você encontra lá, né? Eu acredito que alguns dos nossos irmãos fizeram essa leitura. E hoje eu vou conclamar a você como igreja, né, a fazer a leitura das cartas de 1ª e 2ª Pedro. São poucos capítulos. Em 1 Pedro você vai encontrar 5 capítulos. Em 2 Pedro você vai encontrar 3 capítulos. Faça uma leitura com anotações, grife as expressões mais importantes, anote suas dúvidas. E nessa caminhada que nós vamos fazer, nós vamos estar esclarecendo essas dúvidas, tá certo, meus irmãos? Então, hoje, o objeto da nossa aula vai ser fazer uma análise inicial
sobre as epístolas de 1ª e 2ª Pedro. Eu queria que você já deixasse aberto a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, para que a gente possa estar acompanhando alguns pontos desse texto. Em primeiro lugar, é falar da grandiosidade, das maravilhas de Deus que está nesse texto. Você, quando fizer a leitura na sua casa, você vai aproveitar essa quarentena para deixar um pouco as notícias ruins de lado e se alimentar das Escrituras Sagradas. Você vai ficar maravilhado e maravilhada com o que o texto sagrado nos traz acerca de vida cristã piedosa, acerca da volta de Cristo, acerca dos falsos ensinamentos. Isso tudo era uma preocupação do apóstolo Pedro a uma igreja que vivia num momento de grandes dificuldades. Essa igreja estava na chamada diáspora, os judeus estavam separados, estavam em locais diferentes no mundo, e aqui, em pelo menos 5 cidades da Ásia Menor, onde hoje é conhecida a Turquia, não é? Estavam lá esses irmãos, fora da Palestina, fora do seu lugar de origem, estavam vivendo agressões, estavam vivendo ameaças e perseguições, ou pelo menos estavam na iminência de viver essas ameaças e essas perseguições. E agora o apóstolo Pedro, como um excelente pastor, ele tem esse cuidado de tratar com as suas ovelhas pontos importantes da fé cristã. Há algumas pessoas que dizem e que rotulam essas epístolas, pelo menos a epístola de 1 Pedro, da epístola da esperança, da carta da esperança. Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, e eu espero em Deus que o seu coração esteja ansioso para aprender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Eu quero cumprimentar a nossa irmã Rejane, a nossa irmã Maria Melo, a nossa irmã Adriana Rochinol, que entrou, o nosso presbítero Josemar, que também está conosco. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada irmão e irmã, nosso irmão Marcelo Silva, todos esses irmãos que entraram, até os que eu não citei o nome, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor e que nós possamos continuar sob a bênção de Deus nesta noite. Estamos falando sobre as epístolas de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Vamos fazer um panorama geral dessas epístolas nessa noite. Mas quem é o autor dessas epístolas? Eu estou falando do apóstolo Pedro, aquele mesmo, inconstante e temperamental, que precisou ter que até então discípulo inconstante e temperamental, mas que precisou ter o seu caráter moldado, ter o seu caráter transformado, até que se transformou num líder destemido, num líder encorajado e num pastor amoroso. Percebam que o episódio marcante da vida do apóstolo Pedro é quando ele nega veementemente a Jesus. Talvez essa foi a marca que acompanha a história de Pedro, mas também nós vemos mais à frente, depois que Jesus ressurreto tem um encontro íntimo e pessoal com Pedro, nós vemos mais à frente no Atos capítulo 2, no cumprimento da promessa de Jesus acerca do consolo do Espírito Santo que haveria de descer sobre os seus discípulos. Nós vemos naquele momento um Pedro ungido, um Pedro capacitado, um Pedro abençoado pelo Espírito Santo de Deus, de modo que prega com uma intrepidez que somente o Espírito Santo pode dar a uma pessoa, e muitas vidas são abençoadas. E você percebe a grande transformação, e aqui já traz uma grande lição, daquele que teve um encontro real e sincero com Cristo, daquele que foi atraído irresistivelmente pela graça do Senhor, para de um momento em que você não compreendia as Escrituras Sagradas, não compreendia o projeto de Deus para a sua vida, e do momento que você se converte, que você tem uma nova vida, que você é regenerado. E aí a gente tem o apóstolo Pedro agora, e estaremos estudando sobre essas duas cartas. Um apóstolo Pedro como um pastor preocupado, um pastor zeloso pela sã doutrina, um pastor que se preocupa com a igreja e com as suas ovelhas. É nesse contexto que nós estamos pregando. Há algumas divergências
entre os teólogos, especialmente em relação à segunda carta, se foi Pedro ou não, por conta de alguma antinomia na redação, mas a versão mais aceita é que de fato foi Pedro o apóstolo Pedro quem foi o autor, e na primeira carta que estamos estudando, ele teve a ajuda de Silas, o companheiro de Paulo, né, aqui tratado como Silvano, né, e na segunda carta, por isso que tenha sido essa talvez diferença, não é, entre as duas cartas. Mas o consentimento geral, especialmente dos eruditos do primeiro século, é confirmar a autoria de Pedro como autor destas duas cartas. Pedro, o apóstolo, Pedro, irmão de André, não é? Que tinha parcerias nas pescarias com Tiago e João. É esse mesmo Pedro que nós estamos falando, este que era o discípulo que tinha tanta proeminência na sua atividade e na sua função enquanto discípulo, na sua postura enquanto discípulo, era o porta-voz dos outros discípulos. Sempre quando se menciona os 12 ou alguns discípulos, vem o nome de Pedro em primeiro lugar nessas listas. Nós podemos ver isso em Mateus, no capítulo 14, versículo 28, também Mateus, capítulo 15, versículo 15, ainda em Mateus 18, 21. Se você quiser anotando para você verificar depois, sempre o nome de Pedro é o nome que está em primeiro lugar nessa lista. Inaugura a lista dos discípulos de Cristo. Nós vemos também em João, capítulo 6, versículo 68. Olha aqui, a nossa irmã Herta está dizendo, interessante que Pedro passou por todo um processo para ensinar nas cartas. Sim, irmã Herta, nós vamos até ver aqui, eu não sei se é a irmã Emanuel ou a irmã Herta, porque o Facebook dos dois são juntos, mas bom, ambos os irmãos devem estar assistindo juntos. Nós vamos ver a experiência de um pastor, de um exímio pastor, na leitura dessas cartas, não é? A irmã Rejane aqui perguntando, deixa eu ver. O texto em estudo vai ser 1 Pedro. Nós vamos fazer o panorama geral, irmã Rejane e os demais irmãos, da primeira epístola de Pedro, das duas epístolas, mas hoje nós vamos tratar especificamente do capítulo 1. Nós vamos fazer inclusive já a leitura desse capítulo 1 de 1 Pedro, tá certo? Então é sobre este Pedro que nós estamos falando. Tanto é que um notável teólogo, quando fala de Pedro, ele diz uma citação que eu quero trazer para os irmãos aqui. Olha o que ele diz: inspirado pelo Espírito, o sermão e caráter de Pedro ficaram em contraste com suas negações do Senhor. Lembra daquele episódio escrito lá em Lucas capítulo 22, versículos 24 ao 62? Pois bem, depois do derramamento do Espírito, lá em Atos capítulo 2, né, ele se torna corajoso e ousado. Seu primeiro sermão reflete suas claras convicções. Ele já não duvida sobre o Salvador e a missão do Salvador. Interpreta o significado da vida e do mistério de Jesus. Na verdade, ele passa a ser um grande defensor das verdades do Evangelho, não mais aquele que nega ser discípulo de Jesus. Graça e paz, irmã Luciana. Nossa irmã Luciana também acaba de entrar. Amém, meus irmãos? Essa carta, como eu estava dizendo à irmã Herta e à irmã Manuel, pelo comentário que eles fizeram, essa carta ela é importantíssima, não é? Por quê? Porque ela mostra essas experiências. Pedro, aquele inconsequente, impetuoso, aquele que desembanha a espada com furor, agora trata a sua igreja, ele trata os destinatários dessa carta numa mensagem afetuosa, um tom humilde e preocupante com o estado daquelas pessoas. E eu digo mais, esses destinatários, quem eram os destinatários? Para quem era endereçada essas cartas? Essas cartas eram endereçadas para essas igrejas que estavam, para essa igreja que estava lá dispersa por conta da diáspora que dispersou o povo de Deus no mundo inteiro. As cidades de Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, todas elas componentes da Ásia Menor, que hoje esse lugar é um lugar conhecido por Turquia, eles
os judeus todos, judeus e gentios que congregavam e que aderiam ao Evangelho de Cristo Jesus, que eram atraídos pela graça naquele momento, eles estavam vivendo sob fortes pressões, ou na iminência de uma perseguição, ou em efetiva perseguição. Estamos falando aí do Império Romano opressor, né? A figura de Nero, esse mesmo, quem colocou em opróbrio o próprio Pedro, né, crucificado de cabeça para baixo. Nós estamos falando nesse contexto em que a igreja cristã, em que a igreja de Cristo, em que os cristãos eram considerados uma seita minoritária dentro do arraial do povo judeu. E aí eles sofriam um sem número de acusações, um sem número de perseguições, e agora o apóstolo Pedro tem a missão de trazer uma mensagem de encorajamento, mas sobretudo uma mensagem de esperança, uma mensagem de fiquem firmes nas escrituras sagradas, lembrem do que vocês aprenderam, não se deixem ser levados pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, andem em santidade. Essas são as mensagens da carta, vivam em amor. Diz ainda o texto, e aí eu conclamo que você na sua casa se detenha, e amanhã mesmo, quem sabe até hoje, depois desse estudo, você possa fazer a leitura dessas duas epístolas, essas duas cartas incríveis, né? Eu quero mandar um abraço para Raquel, eu estou morrendo de saudade de Raquel. Raquel está dizendo aqui amém, e ela está assistindo os cultos, que eu adverti ela. Você está assistindo os cultos? Então Raquel está assistindo sim. Deus te abençoe, viu, Raquel? Em breve nos abraçaremos no nome de Jesus. Então, meus irmãos, continuando nesse nosso estudo, perceba para quem estava destinada essa carta. E perceba também, meus irmãos, quando formos adiante, que estamos tratando de uma igreja naquele momento, de uma carta direcionada para a igreja naquele momento, e que como é contemporâneo, como também é aplicável aos nossos dias os conselhos, as instruções do apóstolo Pedro para aquelas igrejas, para aquele público, também nos é muito valiosas, porque como eu disse quando introduzi hoje nosso estudo, não é? Eu disse para os irmãos, eu disse, olha, se tem um manual de vida de fé e prática, de vida piedosa, nós vamos encontrar aqui nos conselhos e nas instruções do apóstolo Paulo àquela igreja que estava dispersa, que era considerada estranha no mundo. Graça e paz, pastor Maurício Fofinho, Deus abençoe. E aí eu nem posso, né? Não sei se eu posso dizer se está todo mundo acordado e feliz, todos acordados e felizes. Pois bem, se estiver todos acordados e felizes, fala aí comigo para a gente poder continuar o nosso estudo. Saudade dos nossos tempos de igreja que eu mandava você acordar o irmão que estava dormindo em casa, né? Mas eu espero muito que estejam todos acordados e felizes, porque como sempre dizemos na nossa igreja, a alegria do Senhor é a nossa força, tá certo, meus irmãos? Uma carta que alguém já escreveu quando escreveu acerca das epístolas de Pedro, disse que essas epístolas eram devocionalmente inspiradoras, teologicamente doutrinárias e ricamente instrutivas. Que incrível! Essas cartas que nós vamos estudar hoje, 1ª e 2ª Pedro, ela nos traz leituras e momentos de devoção para Deus, porque nós aprendemos a ter vida piedosa, né? Eu acho que os irmãos disseram amém, ou seja, os irmãos estão acordados e felizes. Glória a Deus por isso, né? Então, nos ensina a ter vida piedosa, e isso nos traz um devocional, nos fala da santidade de Deus, nos traz essa noção devocional, teologicamente doutrinária, quando ela indica fatos incríveis acerca da eleição, acerca da santificação, não é? Então ela tem uma base doutrinária incrível, mas ela também é ricamente instrutiva, por isso eu escolhi a gente tratar disso nessa noite com os nossos amados irmãos, a instrução que as epístolas podem nos trazer. Você vai ver o apóstolo Pedro doutrinariamente tratando sobre os servos, sobre esposos e esposas, sobre jovens e idosos, sobre os líderes, né? Vai tocar aos pastores como eles devem, aos presbíteros, né? Como eles devem
tocar a igreja, como eles devem conduzir a igreja do Senhor. Então, veja quantas preciosidades, não é, nós temos para estudar. Eu espero muito, meus irmãos, que você se dedique à leitura desses ensinamentos, não é? O nosso irmão Emanuel e a nossa irmã Herta está dizendo que é verdade. Os ensinamentos de Pedro nos traz exortação e firmeza na caminhada. Amém, meus irmãos? Eu também entendo isso e eu espero muito que a gente possa tratar disso. A primeira carta, meus irmãos, essa primeira carta de 1 Pedro, se a gente fosse fazer vamos dizer assim, um resumo de 1 Pedro, nós poderíamos ver 1 Pedro tratar de ações de graça, de santidade na vida, santidade em amor, ou seja, práticas da vida cristã. Nós temos que ver como o crente, como o cristão deve caminhar, não é? Nós vemos exemplos do cristão, da vida cristã para os não crentes. Isso são exortações importantes, não é? Vamos ver os deveres dos casados, vamos ver o amor fraternal, o amor entre os irmãos nessa carta também. Vamos ver o exemplo de Cristo para a prática do bem. Que coisa incrível, não é? Nós vamos ver essas questões, a morte para o pecado, as instruções e os deveres dos crentes uns para com os outros, o privilégio de sofrer por Cristo. E aí nós vamos ver uma antinomia entre aqueles que sofrem por qualquer coisa, mas aqueles que sofrem por Cristo, eles serão abençoados, não é, meus irmãos? Então, tudo isso nós estamos vendo na primeira epístola de Pedro. Nós vamos ver os deveres do ministério, o comportamento pastoral, porque há uma advertência aqui para os pastores, né? Que os pastores que se comportarem, não é, de acordo com as escrituras sagradas, né, pastoreando o rebanho espontaneamente como Deus quer, sem ser por ganância ou por vanglória, eles vão receber de Deus de forma imaculada, na verdade de forma incorruptível, é a expressão correta, uma coroa de glória, não é? Vemos as considerações finais acerca da humildade, aqueles que se humilham, Deus exalta. Isso na primeira epístola, não é? Na segunda epístola nós estamos vendo um Pedro preocupado com as escrituras sagradas, preocupados com o ensino, preocupado com a igreja doutrinariamente coerente. Tanto é que ele diz assim: olha, estou escrevendo a segunda carta para que vocês lembrem do que vocês aprenderam, que vocês não caiam nas armadilhas dos falsos profetas. É aqui mesmo que Pedro, não é, na sua segunda epístola, vai fazer um tratado sobre a volta de Cristo, complementando até mesmo que o apóstolo Paulo, de forma muito categórica, ele já trata acerca disso. Então o propósito da segunda carta passa a ser mesmo essa carta instrutiva. Olha, irmãos, vocês precisam lembrar do que vocês aprenderam. Essa é as grandes questões, ou o esboço, né? Quando a gente faz lá no seminário, o esboço das epístolas aqui que eu tracei para os irmãos, é óbvio, de forma muito rápida, né? E fazendo isso de improviso, mas seria basicamente essas as verdades que podem ser esboçadas nessa carta, né? Na primeira carta, se a gente fosse... Pastor, então me resuma a primeira carta, o que nós temos como resumo. A primeira carta trata de esperança, alegria e santidade em tempos de provação. Talvez muito próximo do que Deus quer tratar conosco nesse tempo, nesse momento. No tempo de adversidade, o cristão tem que estar esperançoso, alegre e manter uma vida em santidade. Esse talvez é o maior resumo da primeira epístola do apóstolo Pedro, aquela igreja que estava na diáspora, naquele povo, tanto gentil como judeu, que havia se convertido à pessoa bendita de Cristo Jesus. A segunda carta, a segunda epístola de Pedro, nós estamos tratando como resumo de não esqueçam da vocação e das verdades
da palavra de Deus numa época de falsidade religiosa. Parece-me também extremamente contemporânea ou até mesmo atemporal falar sobre isso, porque percebam que é nesse mesmo tempo que nós estamos vivendo em alguns lugares, em algumas falas, verdadeiras falsidades religiosas que só podem ser combatidas com a essência das Escrituras Sagradas. E era essa talvez a principal preocupação do apóstolo Pedro quando prega e quando trata a sua segunda epístola, a sua segunda carta. Um autor nos diz que uma carta, uma epístola prepara e inspira, e a outra diz: agarre-se à verdade e mantenha-se firme nela. Uma epístola, que é a primeira, diz: prepara e inspira, e a outra diz: agarre-se à verdade e mantenha-se firme nela. Juntas, elas ensinam que esperança e verdade devem andar juntas em caminho da fé. Veja que coisa maravilhosa e que verdades incríveis nós temos acerca das Escrituras. Esperança e verdade devem andar juntas. A esperança exposta na primeira carta e a verdade defendida na segunda carta talvez é o grande ingrediente são os grandes ingredientes para uma vida cristã sólida e uma vida de piedade exigida pelas Escrituras Sagradas. A irmã Rejane faz a pergunta aqui: o que é diáspora, né? Porque eu estou falando muito de diáspora. É exatamente esse fenômeno que aconteceu em que o judeu se dispersou, foi embora, saiu do seu lugar de origem por conta das perseguições, somente porque eles viviam o Evangelho de Cristo Jesus. Eles foram atraídos pela graça de Deus e se dispersaram no mundo, né? Algumas pessoas dizem que eles eram considerados como estranhos no mundo. E aqui, nesse momento, irmã Rejane e os demais irmãos, eles estavam dispersos, mas estavam na Ásia Menor, onde é a Turquia hoje, né? E o apóstolo Pedro escreve a carta para esses cristãos que estão nesse lugar, ou sendo efetivamente perseguidos, ou na iminência de serem perseguidos por conta do Evangelho, sofrendo por conta de Cristo. E por isso, irmã Rejane, que a primeira carta nos trata dessa esperança, dessa expectativa de como viver uma vida de santidade em meio às provações. E a segunda carta alerta esta mesma igreja, este mesmo povo, sobre como defender as verdades do Evangelho e não ser enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos profetas e os falsos mestres. Se a irmã entendeu, fala comigo aqui para a gente poder prosseguir. Eu queria, meu irmão e minha irmã, que você abrisse a sua Bíblia agora no livro de 1 Pedro, na epístola, na carta de 1 Pedro, e nós vamos fazer a leitura do capítulo 1 de 1 Pedro, para já fazer uma introdução no texto. Eu espero que a gente tenha feito uma boa introdução. Eu estou tentando ser breve, para que a gente não faça uma live muito longa, né? Mas que a gente possa fazer uma introdução da qual a gente possa explicar, e a gente obviamente vai deixar para a próxima semana a outra parte, até para que você tenha expectativa no seu coração, leia todo o texto e possa vir recheado de sugestões, de dúvidas e até de comentários, para que a gente possa melhorar esse nosso estudo na próxima semana. Mas eu quero que você leia comigo, não fica disperso aí na sua casa não, tá certo? Os que estão acordados e felizes, mandam um amém aí para mim, para que eu possa estar atento a vocês aí. Quem está acordado e feliz, diz amém, para a gente poder continuar aqui na nossa leitura. Ó, irmã Raquel já está amém, já está certo, né? Então vamos lá, meus irmãos. Capítulo 1 da epístola de 1 Pedro, nós vamos ver o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Aqui eu já paro e digo aos irmãos, tudo o que eu estava falando está contextualizado aqui já no verso 1. O autor da carta, ele já nos diz, né? Os irmãos dizem tudo amém aqui, eita glória, né? Então estão todo mundo muito atento para a glória do Senhor. Então vamos lá. Pedro já se identifica como autor da carta, não é? E ele mesmo
diz para quem está sendo escrita essa carta, aos eleitos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor e que estão forasteiros. Olha aí, irmã Rejane, que estão dispersos, que estão distantes. Estão onde? Estão nessas regiões aqui, do ponto da Galácia, da Capadócia, da Ásia e da Bitínia, região da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a Turquia, tá certo, meus irmãos? E aí ele vai falar de um ponto muito importante, que só esse ponto aqui do verso 2 daria uma aula toda para a gente falar de eleição, de presciência de Deus, mas o apóstolo Pedro diz assim, olha, essas pessoas a qual eu estou dirigindo essa carta, né, se eu estiver sendo muito rápido, avisa aqui, viu, irmãos, que eu vou um pouco devagar, só não queria fazer uma live muito longa. Os eleitos, segundo, estou no verso 2, tá, irmãos? Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e aí ele cumprimenta os irmãos, dizendo, graça e paz vos sejam multiplicados. Veja só, irmãos, ele está direcionando, ele está endereçando essa carta, ele agora está saudando os irmãos que estão neste local, nessas cidades, nesses locais que foram descritos aqui por ele ainda no verso 1, e aí ele vai continuar. Eu queria que você continuasse comigo. Olha, deixa a tua Bíblia aberta. Nós estamos vendo aqui, ó, o evangelista Clésio colocou aqui, mas não custa repetir. Nós estamos vendo a primeira carta de Pedro, capítulo 1, já estou me encaminhando para o verso 3, tá certo, meus irmãos? Nós estamos fazendo a leitura, fizemos um panorama geral das cartas e agora estamos fazendo a leitura e o estudo de todo o capítulo 1 da Epístola de Pedro. E aí o verso 3 vai nos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Meus irmãos, que palavra gloriosa e poderosa. Acabamos de celebrar o período de Páscoa. E nesse período nós tratamos da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo mesmo, lá no livro de 1 Coríntios, ele trata de que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Não é? E aqui o apóstolo Pedro traz que a nossa esperança é viva por causa da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, é viva a esperança em Cristo Jesus. E você pode também exaltar ao Senhor, glorificar a Ele por essa palavra gloriosa, porque Cristo ressuscitou e por isso é viva a nossa esperança. E aqui ele saúda e ele agradece em ações de graças a Deus por essa viva esperança advinda através da ressurreição de Cristo. E Jesus Cristo ressuscitou e ele vai dizer no verso 4 qual o propósito disso. Ele ressuscitou para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Essa herança, essa bênção advinda da morte de Cristo é uma herança que não é qualquer, é uma herança que não tem mácula, é uma herança incontável, é uma herança incorruptível que está reservada no céu para todos nós. Pedro trata para aquela igreja e eu trato agora com muita propriedade para as nossas vidas. Jesus está falando conosco nessa noite. Deus fala conosco através da sua palavra de que a ressurreição de Cristo trata de uma herança incorruptível, incalculável e sem nenhuma mácula. Meus irmãos, que privilégio é você estar na presença do Senhor. Que privilégio é que estejamos na presença do Senhor, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à iminente provocação, mesmo em meio à desolação que vivia ou que estava prestes a viver essa igreja, as pessoas teriam que ter uma viva esperança, porque Cristo Jesus ressuscitou. Tenha viva a esperança.
a esperança de uma herança incorruptível, sem mácula, incontável, porque essa está reservada nos céus para todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos seguir então. E ele continua no verso 5. Que palavra, né, meu irmão? Que palavra. Inacessível é a mesma coisa de incorruptível, de incalculável, de incontável. Nosso irmão Cristiano está perguntando aqui. A gente pode substituir pelo mesmo sentido da incorruptibilidade, de tamanha preciosidade que é incontável. A gente pode substituir por essas palavras, viu, meus irmãos? A palavra inacessível que está aqui no texto, né? A gente pode dizer que é indubitável, indescritível. A gente pode usar esses sinônimos para falar dessa herança gloriosa que nos vem. Amém, meu irmão? Espero que o irmão Cristiano tenha entendido. Se entendeu, dá um amém aqui para a gente poder continuar. O verso 5 ainda continua, meus irmãos. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Meus irmãos, a fé na pessoa de Cristo Jesus nos habilita, nos dá condições para a salvação que nos está preparada, ou que será revelada no último tempo. Jesus está voltando e Pedro, pelo menos na sua segunda carta, faz questão de frisar isso, pelo menos em um capítulo inteiro, faz questão de frisar a volta de Cristo. Então, nós, mesmo no momento de situação difícil, mesmo no momento de provocações, mesmo no momento de instabilidades como vivia aquele povo, de perseguição, mesmo nesses momentos, Deus, mediante a fé, está nos guardando, guardados pelo poder de Deus mediante a fé em um Cristo que ressuscitou. Uma palavra gloriosa, uma palavra tremenda da parte do nosso Deus. E aí o verso 6 em diante nos fala outras verdades incríveis. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu estou lendo 1 Pedro, capítulo 1, e agora já estou no verso 6. Nisso exultais, embora no presente por pouco tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Há quem diga aí fora, meus irmãos, que crente não tem problemas. Há quem diga aí fora que crentes não passam por provações. Pedro está exortando a igreja, Pedro está trazendo à igreja a noção real do Evangelho de Cristo e dizendo, olha, vocês poderão no presente, por breve tempo, estar sendo contristado, está sendo compelido, está sendo constrangido por várias provações. Então o crente é provado, o crente passa por necessidade, o crente adoece, o crente vive situações de dificuldades. Isso é verdade. E Pedro está testemunhando nisso. Pedro está dizendo, olha, embora nesse tempo, e ainda que por um breve período de tempo, ele já assegura que é um breve período de tempo, Pedro diz, olha, ainda que nesse tempo você passe e seja constituído por várias provações, você vai ver daqui a pouco o que isso vai lhe causar. Vamos ler, continuar fazendo a leitura do verso 7 em diante. Agora, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Meus queridos e amados irmãos, Pedro está dizendo que haveria provações e que ainda que por um breve período de tempo aquelas pessoas poderiam ser de fato perseguidas e provadas, mas que uma vez a fé delas fossem provadas, fossem confirmada o valor daquela fé,
mesmo apurada, como diz aqui, por fogo, né? Mesmo passada pelo fogo, mesmo passada por provações, aquela situação iria redundar em louvor, iria redundar em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, os irmãos da dispersão, os irmãos que estavam distante da sua pátria, mas que estavam lá perseguidos porque estavam servindo a Jesus Cristo, agora podem ter e podem experimentar uma verdade de Deus, e você também pode experimentar isso. Ainda que provado, ainda que angustiado, ainda que em momento difícil, ainda que perseguido por conta do Evangelho, era essa a ressalva do apóstolo Pedro. Tudo isso, no fim da vossa fé, ia ter um propósito: a salvação da nossa alma. Meus irmãos, se houve uma coisa que todas essas situações adversas nos provocaram ou nos alertaram, era de que as coisas dessa vida são corruptíveis. As coisas dessa vida são passageiras. Como já dizia Jesus Cristo aos seus discípulos, que depositavam em algum momento as suas expectativas no ouro e na prata, onde o ferrugem consome. Mas aqui o apóstolo Pedro exorta: olha, vocês vão passar por essas coisas, vocês vão passar por dificuldades, vocês vão passar por privações, vocês podem até ser perseguidos, mas tudo isso constatará o valor da vossa fé, porque vocês permanecerão firmes, e tudo isso resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No final de todas as coisas, o verso 9 vai nos esclarecer. Tudo isso, a nossa fé vai provocar a salvação da nossa alma, como diz o apóstolo Pedro. O que nós temos buscado? As coisas tangíveis ou as coisas intangíveis? Aquelas que nós tocamos ou aquelas que nós não podemos tocar? O apóstolo Pedro diz: olha, vocês estão crendo em quem você não viu, vocês amam quem vocês não estão vendo, mas vocês creem e exultam com uma alegria indizível e cheia de glória. Há fervor no seu coração. Nessa crise, nessa pandemia, há fervor no seu coração, irmão? Nessa prova que você está enfrentando dentro do seu lar, há fervor e alegria no seu coração? Você continua amando a Jesus, exultando a Ele em alegria? A sua fé tem condição de transformar a realidade que você está vivendo? É essa a exortação. A nossa irmã Maria já diz aqui: realmente o irmão que não passa por provação, alguma coisa está errada. O nosso irmão Emanuel, nossa irmã Herta diz: Jesus também falou, no mundo teriam aflições. Sim, mas ele também complementa, né, irmãos? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Meus irmãos, a vitória que vence esse mundo reside na nossa fé genuína em Cristo Jesus. Será que a nossa fé é uma fé oportunista? Daquela que quando está tudo bem, quando está tudo bom, eu creio. E quando está tudo mal, eu deixo de crer. Meus irmãos, a nossa luta aqui, passageira, é para uma única finalidade. Nós, eleitos pela presciência de Deus, como diz as Escrituras Sagradas, escolhidos por Deus desde a fundação dos séculos, nós teremos a salvação em Cristo Jesus. E que coisa gloriosa, meus irmãos. E que coisa gloriosa. Vamos continuar, porque a hora parece que é a nossa inimiga, né? Já está se passando, mas vamos continuar do verso 10 em diante. O verso 10 em diante vai nos dizer: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizavam acerca da graça a vós outros destinados, investigando atentamente qual ocasião e quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre a glória que os seguiriam.
A eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que o Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho, coisas estas que anjos anelavam prescrutar. Aqui o apóstolo Pedro traz um anúncio do que já fora dito pelos profetas. Ora, todas essas questões, todas essas coisas foram nos anunciadas pelos profetas, que indicados ou que realmente divinamente inspirados pelo Espírito Santo de Deus puderam nos trazer condição do testemunho dos sofrimentos referente a Cristo e também das glórias que seguiriam a Cristo. Vamos seguir mais adiante, porque há 2 pontos cruciais nesse capítulo que eu não posso terminar esse estudo sem lhe dizer. Amém, meus irmãos? Continuando no verso 13 em diante, nós vamos agora observar instruções doutrinárias acerca da vida cristã dadas pelo apóstolo Pedro. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperais inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Meus irmãos, que palavra gloriosa para aquela igreja, que palavra gloriosa para a nossa igreja no dia de hoje. O apóstolo conclama a sobriedade e que essa esperança do cristão seja inteiramente na graça de Cristo Jesus. Às vezes você espera e as suas expectativas estão lançadas no que as pessoas podem fazer, no que os homens podem fazer para solucionar o seu problema. A nossa expectativa do contrário. Graça e paz, presbítero Luciano. Boa noite, meus irmãos. O presbítero Luciano também está acompanhando a nossa live conosco. Até Flavinha está acompanhando a live conosco. Paz, Flavinha. Então, meus irmãos, o apóstolo Pedro nos conclama e nos convida a ter sobriedade, a estar racionais e esperar inteiramente na graça de Cristo Jesus. Como filhos da obediência, como filhos de Deus, se distanciando do que o filho da ignorância faz, do que o filho da desobediência faz, do que o ímpio faz. O ímpio se amolda às paixões. O ímpio está dentro da sua impiedade, inteirado no que ele pode fazer, no que a força do seu braço pode fazer. Quanto a nós, temos esperança inteiramente na graça de Deus. Alguém aí fora vai dizer, esse povo se diminui tanto, né? No mundo em que a gente está cheio de coach, de pessoas que tratam das nossas particularidades e que somos em nós mesmos importantes, a gente chega e diz um negócio desse. Dizemos isso porque a nossa fé está depositada na pessoa de Cristo Jesus. Nós não podemos nada em nós mesmos. Nós esperamos na graça de Cristo Jesus. E essa viva esperança, para entender inteiramente esse texto que nós estamos vendo, existe por conta da ressurreição de Cristo Jesus. Mas ele ainda conclama: segundo é santo aquele que vos chamou. Quem nos chamou foi Deus. Tornai-vos santo também em todo o vosso procedimento. Já ouviram crente que é crente à mão? Aliás, meu braço direito tem uma brincadeira, né? Ah, eu sou crente, mas meu braço não é crente, né? Eu sou crente, mas tal coisa não é crente. Meus irmãos, a vida que Jesus nos chamou para viver em Cristo Jesus é uma vida em santificação, mas não é santificação só na igreja não, sabe? Não é santificação só na sua casa não. É em todo